E hoje eu quero compartilhar com você sobre crise. É preciso coragem para não ter um câncer. Na Sagrada Escritura, no Eclesiástico, capítulo 30, versículo 23, vai dizer que nós não devemos nos entregar à tristeza. Precisamos, minha gente, da coragem. Uma coragem resiliente, da graça de Deus. Sabe por quê? Porque a tristeza matou a muitos. E não há nela utilidade alguma. Nos ensina a Sagrada Escritura. Esta, minha gente, não é a primeira crise que nós escutamos falar tanto e que atravessa o nosso país. Não é tão forte, porque não é pouco invencível. Não devemos ficar aí paralisados. O medo do cenário de crise que a mídia nacional está difundindo. É importante, minha gente, que as crises econômicas são históricas e ocorrem desde que a moeda e um sistema monetário internacional. Existem outras pequenas e grandes crises do dia a dia, que você, para entender e até se posicionar, é preciso de verdade se colocar diante da realidade. Em um momento de tensão, tem que ter coragem, não é verdade? De agir com cautela para lidar com o mundo em mudanças. Precisamos, eu e você, de coragem. Coragem, irmão Sandro, isso mesmo. Coragem para ter a capacidade de mudar, de antecipar, de se inovar, de criar, de até mesmo estudar num tempo de crise. É preciso enfrentar os nossos medos, porque em um enfrentamento do medo é preciso saber a diferença entre medo e pânico. Porque os caminhos para o fracasso passam pelos princípios. Uns princípios que muitas vezes são contrários à bênção de Deus. Para chegar ao fracasso, não se deve ensinar o que se sabe, praticar o que se ensinou e não perguntar o que ignora. Já para o sucesso, que é o oposto, deve-se passar adiante o conhecimento, praticar sempre o que já foi feito, com um certo sucesso, e perguntar ou até tirar todas as dúvidas com quem tem a experiência, a expertise dentro do assunto. Me lembro agora, minha gente, de um santo muito querido, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, quando entrou numa crise existencial, abandonou o mundo e todos os bens que ele possuía, por amor de Deus. Embora se encontrasse quase desnudo, dizia cheio de alegria: meu Deus e meu tudo, por que estás triste? Combatestes algum pecado? Não sabes que só a culpa nos deve entristecer? Vai rezar. Só aos pés de Jesus se deve gemer e pedir perdão. E diante de mim e dos outros confrades, não se deve fazer isso. Ei, você que está comigo nesse minuto. Na vida é preciso ter raiz, não âncora. A raiz te alimenta. A âncora te imobiliza. Imagina, eu não sei, mas se você está me assistindo agora, você sabe quais são as raízes das suas crises. Por que você pode estar em crise? E eu me lembro muito bem que na Sagrada Escritura, na leitura orante do Eclesiástico, capítulo 30, versículos de 23 a 4, e Provérbios 17 e 22, nos assegura que a tristeza enerva o homem, a ruína. Porque se você está em crise e vai se entregando ao abatimento, você vai com certeza atingir a sua saúde, vai envelhecer antes do tempo e abreviar, infelizmente, os seus dias. Quantas pessoas são mediadoras em nossa vida? Presta atenção em quem discorda de você. Esta pessoa pode ser uma possibilidade, uma oportunidade de renovação. Os estragos, porém, que causa a alma são ainda muito mais sérios.
Estou me lembrando agora de Santo Tomás de Aquino, que ensina que o verdadeiro remédio para curar a tristeza é a paciência. Você tem sido paciente com você? Você tem sido paciente com a sua família? Você tem sido paciente no meio dessa pressão, onde só se escuta falar de crise? Crise para cá, crise para lá. Estou me lembrando do grande Cassiano, que escreve: a tristeza engendra a cólera, e a exacerbação contra o próximo torna-os desconfiados, impacientes, imbatíveis, e causando-nos muitas tentações e até mesmo quedas, pois o demônio gosta de nos tentar quando nos vê tristes e abatidos. Olha o que Cassiano está nos dizendo. O demônio gosta de nos tentar quando nos vê tristes e abatidos. E você está triste hoje por causa, seja lá qual for a crise, não só a crise do país, mas qualquer crise que você esteja vivendo? Santo Agostinho, doutor da igreja, diz: o que mais Deus odeia depois do pecado é a tristeza, porque nos predispõe ao pecado. Sêneca, o grande filósofo, nos ensina que como a doença se dá no corpo, assim a tristeza se dá no espírito. Por isso, você que está me assistindo, me escutando agora, o êxodo é achar uma saída. Saia de perto, pelo amor de Deus, daquelas pessoas que querem te desanimar. É como sugere São Bernardo de Claraval: assim como a traça come a roupa e o cupim rói a madeira, assim a tristeza faz mal ao coração. Não esqueça que o desânimo gera o medo e é um atestado de alerta. O pânico paralisa. Por isso, você que está agora me assistindo com tanta atenção, o grande São Francisco de Sales nos aconselha: amar a tristeza perturba a alma, inquieta, inspira temores, desagrados, tira o gosto da oração, traz ao espírito uma sonolência de morte, impede-a de tirar proveito dos bons conselhos, de tomar resoluções e ter o ânimo e a força de fazer qualquer coisa. Numa palavra, ela produz nas almas as mesmas impressões que o frio excessivo nos coloca e nos torna de verdade hirtos e incapazes. E eu posso fazer uma pergunta para você? Você que tem coragem de me responder: qual é a diferença do medo e do pânico? Minha gente, o medo é o estado de alerta. O pânico paralisa as pessoas em tudo aquilo do outro lado. E aí nós perdemos o gosto. Paralisados pelo pânico, o gosto da oração, o gosto da leitura da Sagrada Escritura, mais preciosos para nos sustentar nas batalhas e nas lutas. Ei, você precisa de coragem. E quantas faltas cometemos, então impacientes, descontentes, suspeitos, palavras desanimadoras ou até contrárias à compaixão. Daí, inquietações e remorsos que aumentam o nosso mal e nos lançam uma espécie de desespero no meio de uma crise. Bem verdade é o que diz o Espírito Santo, quando afirma que a tristeza leva ao coração todos os males. Muitos são aqueles que se revoltam até contra Deus durante uma crise, durante uma enfermidade, chegam até a blasfemar contra a misericórdia divina. Não suportam as suas doenças e vivem a lamentarem. E, se preciso, essas pessoas, que as enfermidades, elas são bênçãos. É como nos aconselha Santa Catarina de Sena, na carta número 81. Alegra-te, filha, porque Deus, na sua misericórdia, te fez digna de sofrer por amor a Ele. Considera-te indigna disso. Assim, tornarás a tua vontade em tudo
conformada com a vontade desse consolador esposo. Realizas a vontade divina. E o desejo da alma, que afirmei está desejosa de te ver como verdadeira e santa paciência. Assim, eu te peço e quero que aconteça, naquilo que for do agrado do teu docíssimo esposo, no breve tempo da vida, porque às vezes nos entristecemos, nos desesperamos na crise. Será que a nossa tristeza não procede da nossa falta de coragem, da nossa falta de resignação, mesmo nesse tempo de crise? Crise da vida, crise do Brasil, crise política, crise da saúde. Ora, é o amor consolador, próprio que, ofendido por uma palavra, um gesto, um pouco caso, ora, é a vaidade humilhada por um esquecimento, uma pequena ou grande falta de atenção. Ou então, são as tentações, a falta de mortificação que nos leva ao descontentamento, a uma insatisfação, uma crise que entristece o nosso temperamento e nos reduz a um silêncio sombrio. A psiquiatria e a psicossomatização, que é a ciência que estuda as emoções negativas com relação à doença, elas chegam a dizer, os grandes pesquisadores, que podemos até mesmo somatizar em alguns níveis de câncer, de acordo com a mágoa, com a tristeza, com o desânimo dentro da gente. E aquilo que São Francisco de Sales nos alerta e nos aconselha: o inimigo serve-se da tristeza para tentar os bons, até em suas boas obras, como se esforça também por levar os maus a se alegrarem nas suas más ações. E como ele não pode nos seduzir ao mal, senão fazendo-nos parecer agradável, assim também não nos pode apartar do bem, senão fazendo-os perecer, ou até parecer incômodo. Pode-se dizer-se que, sendo ele mesmo acabrunhado de uma tristeza desesperadora, por toda a eternidade, quer que todos os homens sejam tristes como ele. Ei, você que está agora me acompanhando, para prevenir-nos contra a tristeza diante das crises do nosso estado que estamos enfrentando, seja do país ou uma crise pessoal, tomemos essa resolução. Primeiro, sofrer em paz o que nos contraria. Segundo, não nos ocupar demais da nossa crise, da nossa tristeza voluntária, mas distraindo-nos, oferecendo-nos a Deus para suportar todas essas crises maiores, se for da sua vontade. Esses atos generosos, repetidos, frequentemente, dissiparão aos poucos os nossos dissabores, as nossas crises. A divina misericórdia. O nosso Deus é o Deus da verdadeira alegria, da verdadeira esperança, da verdadeira coragem. Não se pode trabalhar para a sua glória com a tristeza aninhada aí no seu coração. É como diz o Salmo 43, versículo 4. Eu irei ao altar de Deus, ao Deus que me alegra. Aprendi muito em tão pouco tempo. É sempre bom ouvir que somos capazes, não é verdade, de superar novos desafios, como já outros já superaram, antes com a graça de Deus, com a sabedoria e a fraternidade. É o que aconselha São Francisco Borja, também depois de retirar-se da corte e dar-se inteiramente a Deus. Sentia consolação e felicidade que passava noites inteiras sem poder dormir. São Felipe Neri, que também não conseguia conciliar o sono em vista do grande prazer que sentia no serviço de Nosso Senhor, chegando até a dizer: por favor, meu Jesus, deixai-me dormir.
Santa Teresa de Jesus dizia: vale mais uma só gota desta paz, que só Deus pode dar, do que todos os prazeres, riquezas e glórias do mundo. Os santos foram os cantores da mais pura alegria. Eles não permitiam que a tristeza aninhasse em seus corações. Uma comunidade em que todos se propusessem viver desta forma seria um paraíso antecipado. Fraquezas haverá sempre, mas estamos aqui para nos suportar e santificar. Não devemos sucumbir à tristeza, antes depositemos tudo nas mãos de Deus, para nossa mútua edificação e também para a edificação dos outros. Afastemos a má tristeza e conservemos a boa. Um indivíduo tristonho na vida comunitária não realiza mais nada. É o bem-aventurado José Álamo que nos aconselha tudo isso. Existe, minha gente, remédios para combater essa tristeza, essa crise. Nada debela melhor essa doença do que as reflexões e santos afetos auridos de uma oração fervorosa. A oração, minha gente, é um remédio salutar contra a tristeza, porque eleva o nosso espírito a Deus, que é a nossa alegria e a nossa grande consolação. Emprega em tuas orações estas palavras e afetos que inspiram maior confiança em Deus, em seu amor, o Deus de misericórdia, o Deus infinitamente bom, meu benigníssimo Salvador, o Deus de meu coração, minha alegria, minha esperança, o caro esposo das almas que se entregam ao seu amor, o dileto do seu coração. É o que diz São Francisco de Sales. E alguém de vós está triste, lembra? É São Tiago, capítulo 5, 13. Reze. Se alguém estiver triste, reze. Se alguém está em crise, reze. É como Cassiano escreve. Como Davi, tocando a harpa, afugentava o demônio que atormentava Saul, assim o coração põe em fuga o demônio da tristeza, elevando os pensamentos, dissipando as nuvens do espírito, dilatando e alegrando o coração. E o bem-aventurado Henrique Suso, sobre o peso de horrível melancolia, ouviu uma voz que lhe dizia: levanta-te e medita a paixão de Jesus. Ele fez e ficou logo consolado. No diálogo respeitoso com Deus, fonte de todas as delícias, encontraremos a verdadeira alegria. Alegrai-vos-eis no exercício da oração, lembra? Isaías 56, versículo 7. Não é, pois, minha gente, junto das criaturas, mas ao pé do crucifixo, ou diante dos altares dos tabernáculos, que encontraremos o remédio para nossas aflições, para nossas crises. Lá aprenderemos a considerar os acontecimentos como dirigidos pela sabedoria e bondade de Deus. Se alguém está triste, faça uma visita a Jesus sacramentado e ficará contente. É um conselho do bem-aventurado José Álamo. Se estivermos convictos de que Deus quer unicamente o nosso bem, por que, pois, entristecer-nos e queixar-nos quando Ele nos proporcionar este bem por meio da provação? O enfermo queixa-se do médico e do remédio que lhe restitui a saúde, e nós, fracos na fé, porque ficamos abatidos quando o Senhor, para santificar-nos, permite que o nosso orgulho seja humilhado, o nosso modo de pensar contrariado, a nossa vontade contrariada, a nossa paciência colocada à prova. Quer procurar-nos na oração, se não a força para morrermos a nós mesmos, aos nossos vícios, às nossas inclinações, para praticarmos as virtudes, deve ser para nós motivo de alegria e não de tristeza.
encontrar ocasiões de sofrimentos, a fim de concedermos a santidade, a meritória. Devemos fazer nossa máxima de São Francisco de Sales, que dizia: jamais vãs tristezas, inquietações fazem bem, e fazê-lo com alegria, eis um duplo bem, entristecer-se com os defeitos próprios e acrescentar defeitos a defeitos. Você está comigo? Eu estou com você nesse momento. Que bênção! Por isso, joga fora as suas crises. Quantas crises nós ainda vamos passar? Por isso, pede fortaleza, a graça de Deus. Estou torcendo por você. E como Jesus diz, coragem, eu venci o mundo. Eu quero dizer para você, coragem. Essa crise, como diz Teresa d'Ávila, tudo passa. Só o amor de Deus permanece para sempre. Essa crise e tudo que você está passando vai passar. Um beijo no seu coração. Juntos, rezando por você. Mande seu WhatsApp para mim, 99883-6211 ou 99981-2041. Estamos juntos com você.